Tá, deu. Tá ouvindo. Boa noite. Vamos dar bom dia, ou boa tarde também, porque estaremos, né, assistindo a nossa live em todos os horários daqui para frente, né? Eu quero agradecer muito a presença das ilustres personalidades, né, do Fábio Marçal, que é o nosso diretor do Instituto Federal Campus Alvorada, e que é doutor em educação, né, que trabalhou aqui na rede municipal de Alvorada, foi professor aqui na Escola Jango, em outras escolas também, mas no Jango, é doutor. E eu estou na presença de 2 doutores aqui, né? Que bom! Professor doutor, também o Eliezer, que é doutor em História, né? O Fábio é Educação, né? E o Eliezer, hoje tinha uma colega que estava admirada pela doutora, viu, Eliezer? Mas eu não uso título, sabe que eu sou um cara meio avesso à vida acadêmica, embora tenha trabalhado muitos anos em universidade, não vale pelo que tu sabe, não pelos títulos. Tá? Mas é importante a gente fazer a referência, porque é um investimento que a gente tem, né? E eu acho que isso dá a capacidade e a tranquilidade de a gente poder falar sobre aquilo que a gente está falando, né? Porque a gente vê hoje em dia, e o Fábio também está no chão de escola, muita gente falando de educação, mas nunca leu um livro sobre educação, nunca leu o Paulo Freire ou outro aí, mas e querem dizer como é que tem que ser a escola, né? Até podemos debater. Viu, Serginho? Sim. As pessoas constroem uma imagem a teu respeito e, de certa forma, tu é meio prisioneiro delas. Tá? Eu, embora a vida inteira tenha lecionado, tenha feito toda a minha carreira em universidade, embora eu era um cara que fugia um pouco do padrão, porque eu fiz concurso no Estado também, por uma opção política minha, o dirigente do CEPERS, inclusive. Né? Sim, acompanhamos o trabalho lá do CEPERS na década de 70. Eu trabalhava na universidade e trabalhava no Estado, o que para mim era extremamente valioso, para entender o que era a educação pública. Havia muito colega meu fazendo dissertações e teses sobre escola pública, sem nunca ter passado na porta de uma escola pública. Né? Mas, enfim, como eu sou militante, sempre fui um militante, as pessoas têm muito de mim a imagem do militante, né? Como se o militante fosse excludente de tu ter também, né? A formação, né? A formação. Mas, enfim, são estereótipos que se criam, né? Claro. Mas é isso. Então, o importante aqui nesse debate hoje é falar um pouco dos institutos federais, né? E qual a função dele, qual a importância dele, né? Vou dar um espaço também para o Fábio dar uma rápida, se apresentar rapidamente agora também. Eu acho que tu já te apresentou, militante CEPERS. Eu entrei no magistério em 79, Eliezer. Então, já entrei no meio de uma greve em 79, que era o Amaral de Souza. E eu entrei por causa daquela greve. Eu entrei em 80. Me entusiasmei com aquela greve, né? Sim. E aí fiz concurso para o Estado. E daí, claro que foi uma tarefa que o Partidão me deu também, né? Também, né? Exatamente, porque a Maria do Rosário... A Maria do Rosário era do entrar lá nessa categoria aí. A Maria do Rosário era do PC-do-B e também militava no CEPERS também. Sim, né? Mas eu não era do PC-do-B, eu era do PCB. PCBão ainda. Então, mas eu vou dar um espaço para o Fábio fazer uma apresentação rápida dele, do trabalho que ele também faz, e a gente já começa a discutir um pouco o Instituto Federal, né? Eu sei que a importância dele na sociedade, como ele foi concebido, né? E qual a função dele hoje, que inclusive, quero elogiar aqui o Fábio, está contribuindo muito com a sua participação do Instituto Federal, e também como professor e dirigente do Instituto, na pandemia agora, no combate contra a fome e o Covid aí também, né? Quero parabenizar o Fábio aqui pelo trabalho que está fazendo no nosso Instituto Federal aqui de Alvorada. Fala, Fábio. Perfeito, boa noite, colegas. Legal chamar esses duas referências aí de colega. Boa noite às pessoas que estão acompanhando, os colegas educadores e educadoras. O Serginho é alguém que é uma referência para um grupo expressivo de educadores, em especial da rede pública. Uma boa noite muito carinhoso, também especial aos pedagogos e às pedagogas,
Hoje é um dia que se faz referência a esses profissionais tão especiais no campo da educação e na linha de frente das escolas, em outros espaços que atuam. O Eliezer manifestava alguma resistência, alguma dificuldade de se apresentar e mostrar os títulos. Eu também sempre tive isso, Eliezer. Eu gosto de dizer que eu sou professor, adoro dizer que dei aula e dou aula em Alvorada, onde eu vou, encho o peito e mostro todo o meu orgulho de trabalhar, viver, criar meus filhos em Alvorada. Trabalhei na rede estadual, Serginho, no Drummond, Escola Carlos Drummond de Andrade, ali no Jardim Alvorada, e no Castro Alves. E hoje, só um parênteses, assim, o Drummond, a gente tem um apertinho no coração, porque é uma das experiências mais tristes da educação brasileira hoje, que são o programa cívico-militar. E o Drummond tá sendo laboratório para essa experiência catastrófica, para quem acredita na educação, dentro de um viés emancipatório da educação. Mas eu estou aqui hoje bastante feliz também, galera, porque debater Instituto Federal hoje é uma urgência e implica uma série de outros significados. Primeiro, assim, eu tenho muito orgulho de dizer que os institutos federais são, sim, uma das políticas mais importantes da América Latina, eu vou ser usado, dos últimos tempos. Tenho orgulho de fazer parte disso, sei que o Eliezer se orgulha também de fazer parte disso, eu sei que o professor Serginho também se orgulha por ter articulado e feito um esforço e um movimento político para ter um campus, uma unidade do Instituto Federal em Alvorada, e a gente coloca os institutos federais como algo extremamente peculiar e significativo na América Latina, porque poucas, eu vou usar poucas, o Eliezer não usa nenhuma instituição tem da educação básica a cursos superiores. Isso é importante, essa relação do mesmo ambiente, tu ter menino e menina do ProEja, fazendo ensino médio, educação de jovens e adultos, e vivendo em um ambiente, compartilhando laboratórios, compartilhando com professores que dão aula na graduação e na pós-graduação. Isso é fantástico. Outro elemento super rico e que a gente não pode perder de vista dos institutos federais. Seus campi representam a democratização do acesso a essa forma pública de oferta. Nós estávamos conversando em off, antes de começar, que eu tive início na rede federal, numa UNED, Unidade de Ensino Descentralizada, em Júlio de Castilhos, um município de 20 mil habitantes. E aqui chega um aparelho desses e mobiliza e modifica vertiginosamente a cidade. E além de chegar nos lugares mais distantes, chega nos lugares mais pobres. Isso é uma marca dos institutos. São popular. Está aqui em Alvorada, está em Viamão, está na Restinga. Povos que historicamente foram negados e negligenciados das políticas públicas, que é de direito deles. Então eu tenho muito orgulho de estar nesse espaço. O Eliezer, depois a gente aprofunda esse debate, o vínculo com o território é uma marca dos institutos federais. E se tu pensar todas essas premissas, essas potências que tem os IFES, nesse cenário de pandemia e pós-pandemia, nós vamos ter que assumir o protagonismo. Não vai dar para uma instituição pública como essa, que tem uma potência gigantesca, se esconder no momento que a sociedade mais vai carecer de saúde pública, de educação pública e de todos os serviços essenciais públicos que garantem a vida. É isso, boa noite, então, para todo mundo. Boa noite, Fábio. Quero agradecer muito a tua participação, do Eliezer, já vou antecipar. Vamos recomendar que as pessoas que possam ficar em casa, fiquem em casa, não saiam e se protejam, usem máscara, né? Lavem as mãos, porque a vida continua, nós temos que preservar a nossa vida, porque a educação, a saúde, a assistência social, nós temos que debater para melhorar no momento pós-pandemia. Eu queria que o Eliezer fizesse essa fala também sobre o Instituto Federal, porque, na verdade, eu estava conversando também, um pouquinho antes, nós estávamos conversando aqui fora do ar, e a gente lembrava como começou o Instituto Federal, que acabou vindo aqui para Alvorada, que era um processo político, inclusive, e a importância da política, né? Porque nós estivemos em 2005, logo assim que assumimos o mandato, procurando Eliezer lá em Brasília. E eles nos atendeu, assim, lá o nosso avião saía às 18h30,
nos atendeu às 19 horas em Brasília, sabe que é longe o aeroporto, né? Ele abriu o ministério para nos atender especialmente, e até hoje, vários vereadores que estiveram comigo lá agradecem essa possibilidade, porque a política é responsável, a boa política é responsável pelo Instituto Federal estar em Alvorada. Eu queria que falasse um pouco do Instituto Federal e como tu vê assim, a importância dele nesse momento e que a gente tem que, qual é a contribuição para a educação do trabalho. Bem, boa noite, Serginho. Boa noite, Marçal. Pessoas que eventualmente estejam aqui nos acompanhando. Eu concordo com o Marçal, não há nenhum ufanismo nisso. Os institutos são a mais importante experiência ocorrida na história da educação brasileira. É porque nós não temos muitas histórias importantes na nossa educação. Mas é uma experiência não apenas nova, mas absolutamente inovadora, construída coletivamente, tá? Porque nós tínhamos já, sob a coordenação da CETEC, que é a Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, que eu dirigia, eu fui para Brasília para ser presidente do INEP, tá? Mas essa passagem pela CETEC foi tão marcante que muitas pessoas não lembram que eu fui presidente do INEP. Eu fui presidente do INEP em 2004 e 2005. 2003, primeiro ano do Lula, foi o governo do Cristóvão Buarque, no ministério, que não deixou marca nenhuma. Em 2004, assumi o Tarso, e aí eu sou convidado, eu era secretário de Educação de Porto Alegre, para ser presidente do INEP. Foi uma passagem curta, mas é o período em que nós sepultamos o provão e criamos os SINAIS, o Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, que é o que avalia o ensino superior hoje, sob a coordenação de um grande companheiro nosso, que é o Dilma Ristoff, foi reitor da Fronteira Sul, da Universidade Federal de Santa Catarina. A Prova Brasil, e uma série de outras políticas importantes nesse período. Quando o Tarso sai, convocado para a tarefa de assumir a presidência do PT, numa conjuntura extremamente difícil, né, devido às denúncias do Mensalão, assume o Fernando Haddad, que era o secretário executivo dele, e me convida para assumir a CETEC, que era uma pessoa que, num ambiente que predominava no MEC, pessoas com uma grande formação, mas com pouca experiência de gestão, eu era uma pessoa que vinha já de alguma experiência de gestão. Inclusive, quando o Olívio assumiu, eu assumi a presidência do IP. Eu sempre digo, né, porque eu sem falsa modéstia, eu consegui ser bem sucedido onde eu passei, mas eu atribuo isso ao IP. Quem administra o IP, o resto tudo é fácil, é barbado, porque esse problema da Previdência, né, é muito antigo aqui, especialmente no Rio Grande do Sul. Então, aí eu assumi a presidência do INEP fui para a CETEC, e havia da parte do Lula o desejo de ampliar o número de escolas técnicas, tá? A equipe da CETEC, assim como do MEC, o MEC nunca foi um ministério que entrasse em negociação, com oposição política com outros partidos. O MEC, assim como a CETEC, eram pessoas que vinham das universidades, dos institutos federais, mas comprometidos com a proposta do Partido dos Trabalhadores, ou simpatizantes, pelo menos, e todos eles com uma, eu diria, não sei se sólida, porque não sei a fundo de cada um, mas com uma boa formação marxista. É isso que vai embasar a concepção de uma escola integral, esse é o nosso objetivo, tá? Porque Marx é o primeiro que vai teorizar sobre a escola integral, sobre a educação integral, não confundir com escola de tempo integral, tá? Mas uma educação integral, da formação do homem de forma integral, homem unilateral, e partimos daquilo que existia, que eram os Cefetes. Mas, além dos Cefetes, estavam vinculados à CETEC, as agrotécnicas, que eram autarquias independentes, isoladas, né, uma da outra, e as escolas técnicas vinculadas às universidades federais. Esse era o campo, digamos, ali, que nós coordenávamos da CETEC. Esse processo de construção, da concepção dos institutos, foi um processo coletivo.
Eu sou um professor de história, eu não sou da área da educação tecnológica. Então, nós conseguimos elaborar isso porque uma fundamentação, a partir de uma fundamentação teórica, nós abrimos um processo de debate com a direção do Cefet, das escolas técnicas vinculadas e das agrotécnicas, através das suas entidades, que tinham as entidades, o CONCEFET, que reunia os Cefets, o CONIAF, que reunia as agrotécnicas federais, e o CONCEFUT, assim, reunia as vinculadas às universidades. Oi? CONCETUF, não era? Eu me falhou o nome agora. É que reunia as vinculadas. Bom, na construção dos institutos, tudo foi por adesão, absolutamente democrática. Tanto que 2 Cefets não aderiram aos institutos, que é o do Rio de Janeiro e o de Minas Gerais, porque querem ser universidade tecnológica. Nós respeitamos, nunca sofreram nenhuma sanção por causa disso aí. Das vinculadas às universidades, apenas 8 aderiram. Mais tarde, mais 2, Frederico Westphalen e o KVG ali de Pelotas. O Frederico Westphalen bem depois. E as agrotécnicas, todas aderiram. A última ali, por sinal, a diretora era a Carla Jardim, que hoje é reitora do IFAR. Era a última do Brasil, porque não por ela, a comunidade dela não tinha medo, né? Aí o Haddad deu um telefonema na minha frente para ela e aí dobrou ela, né? Então, todas as agrotécnicas aderiram. Mas nós trabalhávamos inicialmente com a ideia de universidade tecnológica. Por que nós não fizemos universidade tecnológica? Devido à Universidade Federal Tecnológica do Paraná, que foi criada em 2005, em 2004, no governo Lula, é um processo que já vinha de antes, né? Porque nós percebemos que em pouquíssimos anos a Universidade Tecnológica Federal do Paraná tinha eliminado os cursos técnicos todos. Manteve alguns cursos técnicos no interior. Porque essa referência na universidade, no ensino superior, é muito forte. E se tem essa possibilidade, há uma tendência a migrar para lá. Em 10 anos, nós não teríamos mais cursos técnicos públicos no Brasil. Então, nós partimos para criar algo novo, algo que não existia. E como o Marcelo se referia, uma instituição que trabalha de educação básica, superior, pós-graduação, não existe em nenhum outro lugar. Tem os colleges do Canadá, da Alemanha, que trabalham na área do ensino médio, né? Pós-médio, coisas assim. Então, é um projeto de um país que começava a construir seus próprios caminhos, né? que deixava de copiar os modelos exteriores, que no Brasil sempre os modelos educacionais foram copiados no exterior, e passava a construir seu próprio caminho, criando uma instituição que, ao mesmo tempo, fosse produtora de tecnologia, porque sem tecnologia não há soberania. Tecnologia, ela só se preserva se houver uma tecnologia independente. E, ao mesmo tempo, levasse uma educação pública de qualidade para as regiões mais necessitadas, que já foi registrado aqui. É só pegar aqui a nossa região metropolitana. Tá? Tá lá. Quem imaginaria uma instituição de ensino superior na Restinga, por exemplo, pública e gratuita, há uns anos atrás? Tá? Nós temos até Costeletas lá na Restinga. Bom, isso é outro detalhe. Além de que as diretoras dos campos, as direções de campos são eleitas, ao contrário da universidade, tá? São eleitas, para reitor dos institutos federais é eleição direta e uninominal e paritária. Na universidade não tem eleição, isso é bom ficar claro, a universidade tem consulta. É por isso que não dá para fazer nada juridicamente quando o Bolsonaro desrespeita uma lista da universidade e nomeia alguém que nem está na lista. Ele pode fazer isso, infelizmente ele pode fazer isso. Porque na universidade é uma consulta, no instituto não. Minha tempore ali no Paraná e no Rio Grande do Norte e Santa Catarina. Porque no instituto não, eleição direta, uninominal, não tem conversa. Ele até pode desrespeitar, mas ele vai ter dificuldade de justificar isso juridicamente. Os diretores dos campos também são eleitos, tá? E os cursos, e aí eu vou finalizar nessa primeira interação, para não estender muito, os cursos foram definidos com as comunidades. O Marcelo deve ter participado disso, tá?
Alguém pode perguntar, mas por que botaram um curso de letras na Restinga? Eles pediram, eles queriam um curso de letras na Restinga, foi a comunidade. Então, esse é outro diferencial também, muito grande na relação com a comunidade. Mas vou ficar por aqui para não me estender muito. Obrigado, Eliezer, pela sua primeira intervenção. Já estamos 20 minutos, mas tu falaste em torno de 10, mas eu quero agradecer muito a dar um parâmetro, né, uma base daquilo que foi pensar para a gente poder ter esse grande instrumento de educação, o Eliezer Calhau. Agora, eu queria que o Fábio pudesse falar, enquanto o Eliezer volta, pudesse falar para a gente, partindo do que o Eliezer falou, né, se isso realmente aconteceu aqui e o que tu está fazendo no Instituto Federal nesse momento, né? Como é que tu começou, né, todo o processo pedagógico, né, didático que tu tem desenvolvido dentro do Instituto Federal? Eu quero partir um pouquinho do que o Eliezer falou, da fala do Eliezer, que sempre bem ilustrativa, apontando que os institutos federais são algo novo, são instituições novas, não são universidades e não são uma escola, em que pese a gente tem muito orgulho de muitos de nós trabalhadores virem da escola, dialogar com a escola. Nós não somos a escola do modelo tradicional e não somos uma universidade. Isso é uma questão da nossa identidade que precisa ser consolidada e ser exposta. E esse algo novo, ele veio também em cima de debates que já aconteciam ao longo da história da educação brasileira. Eu estava dizendo, Eliezer, que o Instituto Federal é algo novo, mas ele tem um acúmulo de debates que fez chegar até o Instituto Federal. E eu estou me referindo à formação humana integral que tu apontava, que é lá do século XIX, de Marx. Isso é o centro da proposta pedagógica dos IFES. Não é por acaso que na nossa lei de criação existe a sugestão, a indicação de que 50% das nossas vagas, nossa oferta, tem que ser na educação básica, prioritariamente na forma integrada. Não é por acaso que nos institutos federais, inclusive por decreto, forçando para que isso acontecesse, o presidente Lula implementou o PROEJA, junto com o professor Eliezer. E o PROEJA vinha de uma experiência riquíssima dos metalúrgicos de São Paulo, que tinha uma proposta de educação de jovens e adultos de ensino médio integrada à educação profissional. E o PROEJA hoje é uma realidade que incomoda muita gente dentro da rede, mas é uma porta que escancara para os trabalhadores, para as trabalhadoras, para o desempregado, para o pai de família, para a mãe de família, para o precariado, para toda a população excluída do Brasil ter acesso a uma potência como a nossa. Então, isso é importante ficar frisado. A formação humana integral, que tem o seu eixo central no ensino médio integrado, o PROEJA, que também bebe dessa ideia da formação humana integral, e o professor Eliezer, que teve essa experiência de consolidar e construir os IFES, pensaram, inclusive, na potência que existe a pesquisa, a extensão, dentro de outra lógica, de outro formato do que, historicamente, as universidades fizeram. Mais vinculado aos territórios mesmo, mais de resolução de problemas práticos do dia a dia das nossas comunidades, e eu estou trazendo o destaque para a pesquisa e extensão, porque nesse período de pandemia e pós-pandemia elas serão centrais, não tenho dúvida. Então esses elementos são importantes para um Instituto Federal e também para o Instituto Federal de um campus que está em Alvorada. Em Alvorada a gente tem algumas especificidades bem importantes que a gente enfrenta aqui. Por exemplo, a escolaridade do alvoradense, 50% do alvoradense não tem ensino fundamental. E isso é um elemento de exclusão, porque parcela consistente da população de Alvorada não tem acesso ao ensino médio, portanto não vai ter acesso ao campus Alvorada se não for pela extensão. E é bastante presente isso a todo momento, o professor Serginho e o professor Eliezer. A gente tem que afirmar que aquilo lá é gratuito, porque historicamente os trabalhadores pagaram para estudar nesse país. E aí tu tem uma política, um prédio daqueles, uma política dessas bonita, robusta, forte, potente, professor, doutor, pós-doutor, enfim,
esses colegas dando aula no ProEja, no integrado, no curso FIC, nas comunidades com a extensão, tudo isso dá um estranhamento, mas é um elemento que a gente precisa avançar e consolidar no campus Alvorada. E eu queria também fazer referência, professor Eliezer, algo importante que foi um braço que consolidou a política de expansão da rede, em especial os institutos federais, que é a carreira, que foi construída uma nova carreira para os professores dessa rede, que a nossa carreira é EBTT, não existia essa carreira. Professor de educação básica, eu acho legal ter isso firmado, os institutos federais são professor de educação básica, técnica e tecnológica. Então, é toda uma nova carreira, com uma remuneração decente, uma carga horária adequada, a perspectiva de realizar pesquisa e extensão, porque tudo isso são elementos que implicam em qualidade de educação. Qualidade. Para a gente ter uma oferta qualificada, tem que ter esse tipo de estrutura. E tem outra questão que a gente não pode passar desapercebida também, é que, em especial quem está numa periferia, como nós aqui em Alvorada, que o Instituto Federal ele tem que trabalhar na lógica do direito à educação. Porque a gente tende a escorregar para o assistencialismo, para o coitadismo, para consolidar uma oferta pobre para os pobres. E não, isso é reverter a lógica do direito à educação. A comunidade, a população de Alvorada, de Viamão, da Restinga, tem direito ao Instituto Federal. Então, o direito deles se garante a partir de uma oferta qualificada. Mas aqui, em Alvorada, e outros campi também tem esses desafios muito acentuados. Como é que a gente faz isso? Garantir esse direito? Ter seriedade no nosso trabalho e ter a humildade de articular com outros agentes aqui, né, que estão ao nosso redor. É ir lá procurar os CRAS, ter contatos com os CRAS, consolidar a rede com as EJAs do município, com as escolas municipais, com o posto de saúde, com a liderança do bairro. Enfim, essa rede, essa cadeia, e no período pós-pandemia vai ser urgente essa consolidação aí. Acho que era isso, um pouquinho das pinceladas que eu queria dar dos desafios que se avizinham em Alvorada. O importante, né, desse debate é a gente poder falar sobre educação e principalmente inclusão, né? Inclusão daqueles que mais precisam e que são, ao longo de sua vida, são distanciados dos bancos escolares, né? E por isso tem uma vida menos qualificada, menos, vamos dizer, com maiores dificuldades, né, financeiras para dar à sua família as condições dignas de viver. Nós participamos, né, Fábio, em 2012, de várias audiências públicas nas comunidades, né? As pessoas não entendiam muito bem o que estava acontecendo, se juntavam, mas queriam uma escola aqui em Alvorada, e isso foi importante definir esse processo lá em 2012. Dá uma partezinha, assim, para colocar algumas ilustrações nessa história. O professor Serginho tinha um mandato de vereador, e então todo esse movimento para trazer um campus partiu desse gabinete do professor Serginho, e nós tínhamos um prefeito que tinha alguns problemas que tinha que responder para a justiça. E eu me lembro muito bem que ele dizia que não queria aglomeração. Olha, quanto menos audiência pública e aglomeração de gente, melhor. E a gente conseguiu, tensionando, com o apoio do professor Serginho, realizar 6 audiências públicas na cidade que foram definidoras dos eixos tecnológicos que hoje são ofertados no campus Alvorada. Então é importante ver que a sensibilidade da política e da política municipal, ela interfere numa política pública dessas, em que, mesmo que ela seja robusta, seja forte, ela seja potente, ela tem investimento, mas o poder municipal ele é um elemento bastante definidor que pode trancar ou pode acelerar um processo desse. Exato. E aí nós estávamos conversando também antes, né? Essa decisão de escolher um espaço, né? É no eixo da cidade onde tem o maior número de escolas de ensino médio. Né? Se tu pegar aqui a direita ou a esquerda de quem entra na Getúlio Vargas, tu vai contar dezenas de escolas. É o local mais populoso da cidade, e aonde nós colocamos o Instituto Federal é o local mais pobre da cidade, no meio.
até as pessoas ficam olhando, assim, um prédio tão bonito, aquela planta, né? Quando começou a ser levantada lá, as pessoas achavam que eram outras coisas, até depreciativa, me falavam, assim, não, aí é uma escola, mas uma escola para quem? E o grande desafio é mostrar, como o Fábio estava falando, é tu dar condições para as pessoas acessarem. O que tem que ter? Tu tem que ter muita política de inclusão do ensino fundamental, que é o EJA, fazer a busca ativa. Nós tivemos um novo em outros tempos aqui, que era só alfabetização, mas a EJA, que nós potencializamos, inclusive, no último mandato, a gente ampliou a oferta, mas isso tem que ser uma política permanente, porque o abandono da escola regular, ela é muito grande, e não é por causa do professor, muitas vezes, não é por causa do aluno, eles precisam sobreviver, precisam trabalhar. Então, às vezes, abrem mão da qualificação para ter um salário mínimo para sobrevivência, mínimo no sentido mínimo de sobrevivência. Então, eu acho que é importante a gente colocar assim, que uma política que, se a gente olhar, Fábio, levou 10 anos para ser implementada fisicamente, porque lá em 2005 a gente já conversava com o Eliezer, as políticas que são permanentes, elas são muito mais difíceis de serem implantadas, né? Uma escola como essa, ela tem um papel fundamental. A nossa cidade não tinha nenhum serviço público federal a não ser o INSS e a Justiça do Trabalho. Talvez alguma outra coisa aqui. Mas para a população pobre, diretamente, é a escola, e a escola federal, e o Fábio sempre frisa, né? É pública, portanto, é gratuita, é para os trabalhadores acessarem. Isso é importante para a nossa cidade, que é uma cidade de trabalhadores, de pessoas que deixam de estudar porque tem que trabalhar para sustentar a família. E nós sabemos que é muito difícil depois retornar à sala de aula, depois de estar adulto, né? Ter que voltar a terminar um ensino fundamental, ensino médio e tal. E eu queria que o Eliezer agora pudesse avançar um pouquinho mais nesse debate da importância do Instituto Federal no mundo do trabalho e também se já conseguir jogar para o pós-pandemia, que eu vi que tu já teve algumas falas, Eliezer, sobre a escola. Eu acho que nós temos que entrar dentro da escola, entrar dentro da escola. Não é uma redundância, mas é isso, nós temos que entrar na escola e conversar de dentro da escola. Tu comparava, tem espaços que são cuidados públicos e outros que são abandonados pelo gestor público, né, como as escolas estaduais hoje. Né? Então, eu queria que tu falasse sobre isso conosco. Eu acho que também uma preocupação que se teve, não poderia ser diferente, é que não cabe ao Estado formar mão de obra para o capital. Tu tem que formar profissionais, obviamente, no sistema capitalista, ou mesmo no socialista, tu tem que formar profissionais competentes, mas tu tem que dar uma formação integral ao indivíduo para que ele seja um sujeito daquele processo, e não apenas alguém que está alugando, vendendo a sua mão de obra. O papel nosso é formar o cidadão, que poderá ser um técnico, poderá ser um filósofo, poderá ser um poeta, enfim, a partir da formação que ele recebeu. Se nós formos... Tem um pequeno livrinho do Saramago, chamado Pequenas Memórias. A sua memória dele é pequena mesmo, um livrinho pequeno. Você sabe que a única formação do Saramago foi o Colégio Técnico Industrial de Lisboa, e no curso de desenhista industrial. Mas nesse livrinho dele, ele transcreve o currículo que ele tinha. Ele, além das disciplinas técnicas, ele tinha português, francês, filosofia, sociologia, ética, sei lá o que mais. Ora, se ele não tivesse tido essa formação integral, a humanidade teria perdido o Saramago, certamente. Por mais talento que ele tivesse, sem uma base mínima, ele não teria desenvolvido o talento dele. Então, esse é o papel da educação, especialmente da educação pública, florescer que floresçam os talentos das pessoas e que seja alguém que tenha consciência daquele processo, inclusive no sentido de poder agir para
transformá-lo. Então, essa concepção também diferencia, por exemplo, da formação do Sistema S. Né? O Sistema S até faz um bom trabalho. Claro, com o dinheiro que eles recebem, são obrigados a fazer um bom trabalho. O Sistema S recebe 2,5% da folha de pagamento de qualquer empresa do Brasil. Isso é muito dinheiro. É maior que o orçamento do MEC, para vocês terem uma ideia. Tá? Então, é uma concepção diferente do Sistema S. Eu não estou criticando a formação do Sistema S. O Sistema S forma mão de obra para o capital, até forma bem. O papel de uma instituição pública é outro, é formar a cidadania, mas que também seja um profissional competente. De outro lado, é fundamental a preocupação com a tecnologia. Como eu dizia antes, sem tecnologia não há soberania. Nós temos que formar uma tecnologia própria. A Petrobras só se tornou a potência que é hoje pelo desenvolvimento de tecnologia própria. De petróleo em alto mar, praticamente só a Petrobras domina no mundo. Então, a tecnologia é fundamental nesse processo. Mas, ao mesmo tempo, tínhamos a preocupação que não houvesse uma migração dos institutos para o ensino superior apenas. É por isso que, apesar da enorme autonomia que os institutos têm, tem uma coisa que eles não podem mudar. Está lá no DNA deles, 50% das vagas são para formação profissional, são para cursos técnicos. 20% para licenciaturas, preferencialmente física, química, biologia e matemática, e os outros 30%, então, bacharelados, enfim, cursos de tecnólogos, de nível superior. Exatamente para impedir aquilo que ocorreu lá na Universidade Tecnológica Federal do Paraná, que é uma migração muito grande para o ensino superior. Porque o que ocorre? A formação das nossas universidades clássicas é muito acadêmica, é muito elitista. A universidade brasileira pública, ela só teve, na verdade, ferida de morte, o seu elitismo, a partir das cotas, né, para a escola pública, para afrodescendentes, índios, etc., que ela deixa de ser um privilégio e um monopólio da classe média e das classes elevadas. É por isso que eles odeiam tanto o Lula, odeiam tanto, né, o governo do Lula, porque acabou a reserva de mercado, que eles tentaram agora restabelecer com o não adiamento do Enem. Porque não adiar o Enem significaria tirar da disputa 87,5%, que são os egressos oriundos da escola pública no Brasil. Então, mas a nossa universidade ainda mantém uma tradição muito elitista. Tá? Vocês estão enxergando ou não? Sim, tranquilo. Então, tu podia ficar um pouquinho mais... Viu, Eliezer? Oi? Tu podia subir o teu rosto um pouquinho mais, ficar mais próximo, talvez. Assim fica mais mexi dentro daí. Entrou uma figura aqui, eu não quero nem mexer mais, pode sair do ar. Tá bom. Não, então fica assim. Então, o que ocorre? Né? A grande contradição que a gente vive nos institutos. Da onde vêm os nossos docentes? Vêm dos mestrados e doutorados, que têm uma formação muito acadêmica. Então, a tendência natural, isso não é uma crítica, mas a tendência natural desses egressos é tentar reproduzir no instituto aquela prática acadêmica da universidade. Esse é um grande problema que a gente tem, e eu tenho colocado no que eu escrevo, que os institutos, né, numa visão assim, dialética do marxismo clássico, né, ele se defronta com duas contradições. A primeira é contra o governo, né, contra os governos, os verbos. A outra contradição é entre formação integral e academicismo. Essa contradição é muito forte, é bastante forte, porque o pessoal recebe essa formação, especialmente nos mestrados e doutorados. E esta, na minha avaliação, é a principal ameaça aos institutos. Os governos a gente enfrenta, e eles passam.
e a gente sobrevive. Agora, tu desnaturar a missão histórica do Instituto é acabar com o Instituto, é virar uma pequena universidade aí no futuro. Né? Então, é fundamental que essa concepção original, cuja base é a formação integral, é o ensino médio integrado, né? São 3 os pilares dos institutos, que é a formação humana integral, a territorialidade, compromisso com determinado território, e a transversalidade, isso é, a conversa, né, entre todos os saberes que transitam dentro daquela instituição ali. Bom, mas eu acho que eu já falei muito. Mas eu vou passar, então, a palavra para o Fábio, para ele continuar dentro dessa... Então, Sérgio e Eliezer, colegas que nos ouvem, Sim. eu tenho compartilhado e refletido que num cenário nebuloso, de terreno incerto, que a gente está vivendo com essa pandemia e com pós-pandemia, que deve vir logo adiante, a gente tem que se afirmar nas nossas raízes. A gente tem que ter alguns eixos e algumas referências. E esses que o professor Eliezer são importantes para os institutos pensar daqui para frente a sua caminhada. Ou seja, formação humana integral, nós não podemos abrir mão dela. Eu sei, e já estou percebendo isso, que vai existir um desemprego em massa na população brasileira, a fome batendo cotidianamente na casa das famílias, e isso vai fazer com que as pessoas acreditem num curso de formação rápida como a salvação de todas as agruras que estão enfrentando. Então vai vir essa demanda de formação profissional rápida, gerada para os institutos federais. E até entendo que a gente possa ofertar cursos de formação inicial e continuada, mas não abrindo mão do princípio da formação humana integral. Isso é fundamental. O sujeito lá que vai aprender a montar computador, ele tem que saber, ter uma noção de onde que vem, de onde que vai, e quais relações humanas que implicam na utilização daquele computador. Ou seja, mesmo em cursos de duração menor, nós não podemos abrir mão de ter como na essência, a formação humana integral. Outra elemento importante, a territorialidade, ou seja, o vínculo com o território. E nós já estamos fazendo isso, Serginho. Quando tu perguntava o que o IFE tem feito nesse período de pandemia, a gente tem se articulado muito com os CRAS, com o CJ, com o Centro da Juventude, que é outra política também que atende uma parcela importante do nosso território. A gente está pensando em curso de formação de lideranças ali na nossa comunidade, óbvio, distribuindo uma cesta básica para os nossos alunos mais vulneráveis, engrossando e se associando a iniciativas coletivas voluntárias que existem em Alvorada, como o Colabora, o EASGuria, enfim, a gente está se articulando em cadeias e redes para poder interferir no território, porque o território para nós é central nesse processo. E eu vou enfatizar outro elemento que também considero importante ter isso firme, que é a lógica do direito à educação. Nós vamos viver um momento de bastante pobreza, de bastante miséria, desemprego no país, e nós não podemos abrir mão da lógica do direito à educação para nos distanciar da lógica do assistencialismo. E a gente vai assumir, sim, o compromisso da geração de renda, por exemplo, pela economia solidária. Eu acho que a gente tem que estimular a economia solidária a partir de agora. Vai ser essa fórmula, e uma das fórmulas, um dos jeitos da gente superar e enfrentar essa crise. Está muito evidente, pessoal, que lá na pandemia, quem está reagindo, quem está atendendo as pessoas são as estruturas públicas. Quem está pagando R$600, que o Bolsonaro queria que fosse 200, e que o Congresso Nacional forçou para ser 600, é a Caixa Econômica Federal. O Santander podia abrir uma caixa lá para distribuir e diminuir. Organizado pelo SERPRO, né, que é o Serviço de Computação Federal. Organizado pelo SERPRO. Os bancos privados negaram a sua tecnologia de poder cadastrar as pessoas pelo celular. É uma tecnologia pública. Quem está fazendo isso é a estrutura pública, isso tem que ser dito. Os hospitais de campanha são SUS. Aonde que está o hospital de campanha da Golden Cross, da Unimed, desses grandes tubarões aí privados
da saúde, do serviço de saúde. Aonde que estão? Eu não vi nenhum. Todos eles são SUS. E quem vai reagir a essa pandemia é a escola pública também. Então, nós vamos ter que estar irmanadas nesse processo. A gente vai ter que dialogar com as escolas municipais, com as escolas estaduais, para ter força em enfrentar o processo dentro da nossa lógica, que a gente acredita na educação como um direito das pessoas, e inclusive dos mais pobres. Eu queria acrescentar um negócio que eu esqueci de falar do pós-pandemia, tá? Que eu acho decisivo. Eu tenho enfatizado muito isso, que a escola vai ter que se reinventar, a escola em todos os níveis. Porque não vai ser como uma interrupção normal, aí acaba a interrupção, os alunos entram para a sala de aula, para o laboratório, e nós iniciamos por onde paramos. Isso é impossível, porque o confinamento vai aumentar muito as desigualdades. Uma coisa é eu ficar confinado num quarto com computador, com internet, com Netflix, com uma família que tem formação universitária que pode ajudar. Outra coisa é eu ficar confinado na periferia sem sequer um computador ou uma internet. Então, isso vai obrigar que as escolas, eu uso escola no termo sentido amplo aqui, vale para a universidade também, para os institutos, vão se obrigar a estabelecer um diálogo quase que individualizado com os alunos e com as famílias para estabelecer programas de aprendizagem. A escola meritocrática, conteudista, ela não tem menor possibilidade de ser executada nesse período pós-pandemia. Veja, e eu não sou daqueles que dizem que o conteúdo não tem nenhuma importância. O conteúdo tem importância, sim, o conhecimento acumulado da humanidade. Mas o conteúdo é base para a construção de conhecimentos. E não a relação bancária da escola, como diz Paulo Freire, com os conteúdos. Então, eu entendo que as escolas terão que estabelecer programas atualizados ou de pequenos grupos, receber esses alunos que não têm equipamentos em casa para trabalhar na biblioteca, no laboratório, fazer um processo sem aquela aula tradicional, expositiva, né? Utilizar muito a aula invertida, isto é, dar conteúdo para os estudantes, dar livros, vídeos, etc., e aí reunir posteriormente para debater aquilo que eles viram. Esse sistema de aula tradicional, expositiva, conteudista, se for aplicado, vai ser um desastre. A evasão vai ser brutal, porque boa parte dos alunos não vão conseguir acompanhar e vão se evadir. Além disso, acho que o Marçal coloca uma coisa muito importante. A escola brasileira tem que se abrir para os serviços públicos. A maior parte dos problemas de aprendizagem não estão na escola, estão na comunidade. Quer dizer, não é por acaso que o desempenho de crianças de uma vila miserável, por mais que o Estado, que o município, que a União invista naquela escola, vai ser muito inferior à de uma família de classe média, com acesso à internet, com livro, com biblioteca, com viagem ao exterior, com SPAL. Se os problemas se situam mais fora da escola que na escola, a escola tem que se relacionar com serviços públicos. Nós temos uma boa rede de assistência hoje no Brasil que eles não conseguiram destruir, tá? Que é os CRAS, que é o SUS, que é o Conselho Tutelar, enfim, o aparato público, a escola tem que se relacionar intimamente com esses segmentos, tá? Inclusive até com a polícia. Quantas vezes nós chegamos na escola e se vê uma criança vítima de violência, de abuso, e o professor ou a escola não sabe o que fazer com ela. Tá? Nós temos que ter essa relação direta, normal, tá? dos serviços públicos e a escola, até como centro polarizador dessas relações. Porque eu estou convencido que toda a crise ela é sucedida de grandes transformações, inclusive na educação. A educação, se não se transformar, vai ser um desastre. E nas concepções também. Se alguém tiver coragem de fazer um discurso neoliberal na minha frente, eu sou capaz de partir para a agressão. Porque o neoliberalismo mata, pessoal.
O que teria sido dos brasileiros se não fosse o SUS, se não fossem os hospitais públicos, estaduais e municipais, se não fossem os médicos e enfermeiros públicos, se não fosse o SUERPA organizando os pagamentos, se não fosse a Caixa Econômica Federal, se não fosse a Fiocruz, o que teria sido desse país? A tragédia seria muito maior do que já está sendo, né, por esse governo insano que está aí. Então, esse discurso neoliberal é um discurso assassino, necropolítica, que eu acho que vai sair completamente desmoralizado desse processo, e nós temos que ter a ofensividade necessária para ter uma outra posição, tá? Que é uma posição que valorize a intervenção do Estado, a construção de um sistema em que o Estado seja regulador da economia, né, que acabe com esse monopólio dos bancos. Nós temos 6 bancos nesse país, tá, que dominam praticamente os brasileiros inteiros que recorrem aos serviços bancários. Então, eu espero que as forças progressistas e de esquerda saiam com ofensividade maior desse processo. É preciso falar de socialismo. Nós não temos que ter timidez de falar de socialismo. Vergonha o capitalismo que está aí. Eu sempre digo, vocês querem saber a diferença entre socialismo e capitalismo? Enquanto uma pequena ilha do Caribe manda 2.000 e poucos médicos para ajudar na pandemia em todo o mundo, os Estados Unidos está confiscando navios e aviões nos aeroportos para tomar para eles os equipamentos de saúde. Essa é a diferença básica entre capitalismo e socialismo. A China, que está avançada no seu processo de vacina, já anunciou a vacina que eles construir vai ser um bem para a humanidade. Não vai ter patente. Vai ser para todo mundo utilizar. Então, nós temos que não ter mais esse temor de falar do socialismo, da necessidade de termos uma sociedade diferente dessa que está aí. Agora me empolguei aí. Não, mas tá bom. A gente tem que partir do local e chegar, fazer a volta ao mundo, né? E é literalmente isso, né? Eu tenho muito orgulho da minha gestão, Eliezer e Fábio, porque só na educação, além do Instituto Federal, que é uma coisa assim que me enche de orgulho como administrador, ter trazido uma universidade federal pública para Alvorada, mas imagina isso, tio. Não tinha nenhum espaço público gratuito aqui, e hoje nós temos. E numa região, Eliezer, aonde tu falava de Cuba, né? Nós trouxemos 19 médicos cubanos para cá, maravilhosos, que as comunidades... Estão fazendo falta agora. Então, sim, mas quando trocou a nossa administração, a atual administração aqui, mandou todos eles embora, tinha mandado eles embora daqui. Não tinha mais agora. Mas nós fizemos investimento na saúde, nós construímos a UPA, aqui, não conseguimos abrir, dizíamos que tinha que ter mais dinheiro do governo do Estado, do governo federal. Os que estão aí agora disseram que iam abrir, até hoje, abriram um pronto atendimento aqui. Simplesmente isso. No lugar da UPA equipada com toda a estrutura para urgência e emergência. Naquela região lá, Eliezer, nós trouxemos o programa da Dilma, o Pró-Infância, tem uma EMEI no Umbu, uma escola de educação infantil lá dentro do Umbu. Dentro do Umbu ainda nós temos Minha Casa Minha Vida. Tu imagina quantas casas nós fizemos, Eliezer? Chuta aí quantas tu acha que nós fizemos aqui em Alvorada, no Umbu? 1.080 casas entregamos para a população que morava na beira do Arroio Águas Belas. É uma política de inclusão, isso, as últimas e únicas UBSs novas, 3, uma lá dentro, lá no Jardim, para além do Umbu ainda, lá no limite, lá com a Corsã, trouxemos novas para cá. Outra política que o Fábio falava, que é super importante, que nós resgatamos e deixamos tudo encaminhado, é o Centro da Juventude, aqui que é o POD, que faz o trabalho todo, que era do nosso governo, que nós garantimos do lado do Palmeirinhas, aquele terreno ali, que tinha a brigada, que não estava abandonado, aquele espaço ali, nós garantimos. E nós trouxemos o Céu das Artes para cá também, Eliezer. Nós temos um Céu das Artes aqui, que ainda ele estava quase assim, só faltava, parece que o elevador. Eles não conseguiram ainda botar elevador em 4 anos.
Então, são políticas públicas direcionadas para os mais pobres, para a inclusão, para as pessoas terem acesso, para se sentir empoderada através dessas políticas, como o Instituto Federal. Fábio, eu sei que tu quer falar. Sérgio, deixa eu te ajudar aí, nós continuar conversando, porque assim como o Eliezer disse que a gente tem falado de socialismo, sem pudor nenhum, acho que a gente tem falado de política, e política municipal também, porque, eu repito, é estratégico, inclusive nesse ano eleitoral, a gente pensar que todas as outras políticas, elas passam na mão das prefeituras. Então, quando o Sérgio assume, primeiro dia de governo do Sérgio, o secretário de Educação, então o professor Alexandre, me chamou, foi a primeira agenda dele, ainda no dia 2 de janeiro, para que nós montássemos um escritório, um ponto de referência do Campus Alvorada e uma escola da rede municipal. E aí eu estou trazendo o Florestan, que é onde foi o embrião do Campus Alvorada, e eu trouxe essa lembrança também porque eu tenho um carinho enorme da passagem por lá, Sérgio. Nós convivemos com grandes educadores e grandes educadoras lá, a professora Heloísa, a professora Fabiane, a Paula, o Leandro, Michael, enfim, gente que tem, assim, que a gente tem um orgulho de dizer que são nossos colegas. E lá no Florestan, nós começamos alguns cursos que hoje rendem frutos para nós, como, por exemplo, um técnico de tradução e interpretação em Libras. É a única oferta pública de um curso de Libras no Rio Grande do Sul. Começou lá no Florestan. E a partir desse curso, o Sérgio articulou com a Secretaria dos Direitos Humanos um programa que tem de atendimento à pessoa surda por durante 12 horas por dia. Então tem um intérprete à disposição das pessoas surdas de Alvorada e da região a partir dessas articulações. Depois do Florestan, nós ofertamos um curso que é extremamente relevante hoje, nesse período de pandemia, que são um curso de agente comunitário de saúde, para as agentes que já estão lá na ponta da unidade básica de saúde, mas não têm a formação em um curso técnico. E vocês têm noção do quanto hoje a gente percebe a relevância de ter profissionais qualificados nessa ponta. E vai ser mais gritante ainda a necessidade desse profissional. O governo do Sérgio liberava essas agentes comunitárias 2 vezes da semana, 2 dias da semana a cada 15 dias. Era um esforço, porque elas faziam falta lá na unidade básica de saúde, mas tinham o entendimento de que a formação desses trabalhadores também é algo imprescindível para um bom andamento do sistema público de saúde. Óbvio, aí veio o novo governo e não interrompeu isso. A gente não conseguiu mais ofertar um curso técnico para as agentes comunitárias de saúde, que, repito, hoje elas são imprescindíveis. E, aliás, é essa oferta que hoje a gente consegue se articular com as unidades básicas de saúde. Bom, semana passada a gente foi lá na unidade da Aparecida entregar tecidos, porque elas estão produzindo máscaras para a comunidade. O Poder Municipal não está conseguindo subsidiar com o mínimo de EPI os trabalhadores de saúde, da assistência social. Então, tem que ser no voluntariado, na cooperação, no coletivo, para suprir as necessidades. E a gente foi lá e eles vão produzir também parte das máscaras para nós. Então, esses laços e essas cadeias, elas são importantes. Ter uma gestão pública municipal que tenha lado, e eu acho que todos têm, mas a gente precisa que tenha lado dos trabalhadores e das trabalhadoras, dos mais pobres, é imprescindível. E, inclusive, para a gente manter políticas como o Instituto Federal. Para finalizar, é importante registrar também que hoje o Campus Alvorada oferta 2 cursos superiores. O Sérgio disse que isso era inimaginável há 10 anos atrás. Um tecnólogo em multimídia, que são os profissionais que vão trabalhar com som, imagem, edição, produção cultural, e a gente tem uma licenciatura em pedagogia. Para você ter uma ideia, na nossa licenciatura em pedagogia tiveram 900 pessoas inscritas para cursar conosco, porque a nossa oferta é noturna. E, infelizmente, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul só oferta de dia, o que exclui uma parcela considerável das pessoas que têm anseio e precisam da formação em pedagogia. E hoje a gente tem muita expectativa que essa pedagogia vai nos abrir portas nas redes de educação infantil, nas redes escolares, enfim, vai ser mais uma ponte aí de diálogo com as outras redes.
Não, isso é importante, né, a gente resgatar, Fábio, porque são políticas de Estado, né, e tem lado. E a gente nós, como militantes CEPERS, como a gente falava no início da nossa live aqui, a gente sempre teve lado. Eu entrei em 79, eu reservo no Estado, entrou em 80, mas a gente já entrou em greve. Até hoje, né, nós tivemos uma luta durante 40 anos, me aposentei agora, veio reserva. Durante 40 anos, uma luta, e agora esse desgoverno que está aí acaba tirando tudo que a gente tinha mantido, não avançado pouco, mas mantido, e agora que temos democracia, eles acabam e vão tentar acabar com o Fundeb para terceirizar para as particulares. Eu queria que tu falasse um pouquinho disso, a importância do Instituto Federal, como o Fábio colocou aqui, sobre os cursos superiores, que são gratuitos, que formam para as pessoas de uma maneira integral do ser humano, para cursos que possivelmente o governo federal vai tentar ainda, mesmo que enfraquecido, fazer uma política de repasse de dinheiro diretamente para as escolas particulares. Tu colocava outro dia, num debate, que 87,5% do Enem são alunos oriundos de escola pública. Apenas 12%. E eles usariam, principalmente agora que com a pandemia está aparecendo mais os desiguais, vai aparecer mais, vai ficar mais distante os desiguais de quem tem mais para quem não tem, inclusive no conhecimento, na educação, porque quem tem acesso à educação hoje, a título remoto, são aqueles que têm um poder aquisitivo melhor. Um professor, por exemplo, tem dificuldade de ter uma internet de alta velocidade em casa. Um aluno, a grande maioria dos nossos alunos não tem, portanto, eles hoje estão sem a formação dada na escola. Tem a formação dada, sim, que os pais dão, que a família dá, que é a educação, mas a formação que é colocada pela escola, esse convívio, esse vamos dizer assim, que seja colocar todo mundo num patamar só de relação, que a escola faz isso, né? E consegue trabalhar isso no dia a dia, nas diferenças, com mais, com menos, aqueles que têm na média e tal. Isso não está acontecendo. Portanto, essa distância cada vez é maior. E não adianta cobrar no Enem de um aluno que não tem acesso à internet, que não tem acesso a muitos equipamentos que pode te dar formação, inclusive livros, né? Com um aluno da classe média alta que está hoje estudando acessando essa formação diretamente para o Enem. Então, essa desigualdade vai proporcionar um desencadeamento nas políticas que a gente construiu de revés, então. Que daí, a princípio, esses 87,5% não vão ocupar as cotas. Tu falava sobre isso, eu queria que tu desenvolvesse esse raciocínio, que é o grande medo hoje dos professores, é o ensino à distância, o EAD, né? Na escola pública, no ensino fundamental, no ensino médio, é possível isso? Temos que repensar a forma de dar aula a partir de agora? Isso que eu queria falar, eu sei que tu tem um acúmulo muito bom sobre isso, eu gostaria de te ouvir novamente. Olha, a EAD, como toda tecnologia, não é mocinho nem bandido. Ela é uma tecnologia, depende de como ela é utilizada. Por que se diz, e com razão, que nesse período da pandemia, tu superar a aula presencial pela EAD seria mais excludente? Porque nós vivemos no Brasil ainda uma grande exclusão digital. É uma minoria que tem acesso à internet, que tem acesso ao computador. Então, quando nós falamos em inclusão no Brasil, nós temos que começar a colocar a questão da inclusão digital também. Esse é um direito que a pessoa deve ter, de ter acesso à internet, de ter acesso à internet de qualidade, de acesso
né? Porque aí abre o mundo para ele, de ter computador. Mas, nesse momento, essa realidade não existe. Nós vamos ter que superar isso de outras formas. Mas não é porque eu vejo muita gente achando que a internet é bandida, perdão, que a EAD é bandida. Não, não é. A EAD pode ser um instrumento extremamente importante de suporte para o professor. Tá? Ela pode ser um elemento de apoio ao trabalho docente muito grande. Porque ela não pode substituir a escola, porque a escola não é só para aprender. A escola é um espaço de sociabilidade também. É ali que a criança vai se socializar, que ela vai ter acesso, né, com as diferenças, enfim, com as dificuldades da vida cotidiana. Então, a escola, ela não tem como ser substituída pela EAD. Agora, a EAD, como suporte, sim, ela pode ser utilizada. Nesse momento, ainda não, porque há uma exclusão digital brutal. Então, nós temos que, sim, defender a inclusão digital. Tomara que todo mundo possa ter acesso à internet no futuro, e aí o professor possa indicar para os alunos, olha, né, como complemento, façam tal e tal consulta, tu pode ter acesso às bibliotecas do mundo inteiro, ali pela internet. Isso aí não pode ser desprezado. Nós não podemos achar que isso não é importante. Isso é muito importante e veio para ficar. Não podemos agir que nem os operários no início da Revolução Industrial, que destruíam as máquinas, porque achavam que as máquinas causavam desemprego. De fato, causavam desemprego, mas não adiantava destruir a máquina. É a mesma coisa a questão da EAD. O que eu acho é aquilo que eu falei antes. A escola não pode simplesmente suspenso o confinamento, aí os alunos entram para a sala de aula, onde é que nós paramos, pessoal? Ah, paramos aqui e tal, vamos lá, papapá. Isso aí não vai funcionar, porque eles vão voltar muito diferenciados. O atendimento terá que ser individualizado, em grupo, menos aula expositiva, mais debate com grupos, com alunos, enfim. Talvez seja a forma que nós temos de superar essa escola que vem, basicamente, desde a Idade Média. Tá? Esse método que vem desde a Idade Média, do professor vai lá na frente e despeja conteúdo. Tá? Eu tive uma professora de introdução ao ensino da história, na universidade já, eu fiz em Santa Maria, na Federal de Santa Maria, ela tinha um caderninho, ela passava a aula inteira ditando, né? Aí, na aula seguinte, ela retomava a semana seguinte, onde é que pararam? Tá, ponto. Aí ela retomava ali. Então, esse tipo de coisa não cabe mais, até porque a criançada não aceita mais isso. Tá? Não se conforma mais com esse tipo de coisa. Então, nós vamos ter que reinventar a escola. Bom, eu não tenho a receita, como é que vai ser, mas nós temos que ter abertura para o diálogo, para o debate, nós temos que chamar a comunidade para dentro da escola. E, nesse sentido, os institutos federais levam uma vantagem. Os institutos federais já nasceram com uma outra concepção. Pode ter lá o jovem doutor, como eu digo, sonhando em fazer grandes devaneios intelectuais, tal, mas o que predomina no instituto ainda é aquela concepção de educação enquanto direito, tá? Da educação enquanto um serviço público visando construir sujeitos históricos. Isso ainda predomina nos institutos federais. Então, isso não se perdeu. Então, eu acho que, a partir daí, os institutos têm uma condição melhor, até porque são escolas bem equipadas, né? Eu falava, ali em Alvorada, em qualquer lugar que tu vai, o instituto é uma pena que agora, com a pandemia, o Marçal, acho que perdeu a emenda da bancada que permitiu construir mais um prédio lá, né? Foi tudo para a saúde agora, né? Já tinha o dinheiro para construir mais um prédio lá, acho que era uma quadra coberta, coisa parecida, né, Marcelo? A quadra da emenda do ano passado, está concluindo. Não, mas tinha uma verba da bancada agora também, né? E aí a bancada gaúcha optou, até acho corretamente, todas as verbas de emenda foram para a saúde, né? Então, os institutos, com a articulação da Rosário, o Instituto tinha conseguido uma verba muito boa desse ano, né? 15 milhões, uma coisa assim, né, para os três, era uma boa verba. Isso aí tudo foi para a saúde.
Ainda bem que foi para a saúde. Bom, pessoal, eu acho que nós vamos ter que ir finalizando. Eu tenho, inclusive, um outro compromisso agora. É claro que numa hora a gente não consegue abordar 10% daquilo que a gente gostaria de abordar. Esse universo dos institutos é um universo muito rico, muito inovador, muito revolucionário, muito desafiador. Tá? A história dos institutos é muito interessante. Né? Havia um governo, havia uma secretaria e um secretário que tinha coragem, né, de pegar lá e tomar aquele prédio da Ubra, por exemplo, ali no centro de Porto Alegre. Tá? Então, se vocês estão devendo 10 bilhões para o governo federal, tá bom, isso aqui é nosso, vamos lá e comunicamos para o juiz, olha, nós tomamos posse, que não custou um centavo, para o governo. O Fernando Henrique tinha tido um programa bem do estilo tucano, que é o PROEP, que foi um desastre. Ele conseguiu muito dinheiro do Banco Mundial e aí ele financiava instituições comunitárias ou religiosas ou estaduais para construir escolas técnicas com a condição de que 50% das vagas tinham que ser gratuitas. Foi um fracasso total, porque como é que tu vai dar gratuidade para 50% dos estudantes? Tu vai ter que cobrar muito dos 50% que vão pagar, para viabilizar, que eram instituições privadas. Então, as instituições, como não tinha fiscalização, começaram a cobrar. Aí nós fomos tomando em vários campos dos institutos federais no Brasil inteiro, eram campos dos antigos PROEP, inclusive aquele prédio belíssimo que tem ali no Campus Continente, do Instituto Federal de Santa Catarina, à beira do mar, aquilo era um PROEP pago. A maior dificuldade foi quando nós tomamos aquilo lá, convencer os alunos que era de graça, até porque é um prédio muito bonito, né, na beira do mar e tal. Os alunos igual a minha Alvorada, viu? É igual o Instituto de Alvorada, viu? O difícil é convencer as pessoas que lá é de graça e que é para eles. Sim. Sim, mas os PROEP já cobravam antes, era pior, sim, né? Tinha uma história de cobrar e aí acabou. E a questão ali a questão da Ubra ali, para mim, é simbólico aquilo. Né? Aquilo é simbólico. Nem sei se aquele prédio é o melhor para o campus. Eu acho que é um prédio belíssimo, né? Mas era simbólico tu ir lá e tomar conta daquilo lá de uma instituição que tinha roubado os cofres públicos muito dinheiro. E nós tendo que investir para construir, tá? Não seria justo. Tá gastando quando tinha prédio ali que foi construído com dinheiro público. Então, isso também é uma questão política, né? De vontade política. Com certeza. Claro. Posso me despedir, então, eu só queria registrar, passaram por aqui os meus 3 secretários aqui, o Leandro Marçal, que por acaso é irmão do Fábio, foi meu secretário de governo na minha gestão, a Claire Gabana, que foi secretária de Educação e também secretária de gabinete, e o Ramiro Passo, que foi o nosso secretário de Administração. E muitas colegas da rede municipal e estadual que estão aqui falando com a gente, mandando mensagem, acho que vocês viram aí na telinha, né? Parabenizando não só o Eliezer, mas o Fábio e o nosso trabalho também, que a gente fez conjuntamente. Mas, assim, tá bem receptiva a nossa live, mas é importante a gente terminar no auge, né? Então, eu vou fazer assim, vou dar a última palavra para o Fábio e depois o Eliezer encerra para nós. Pode ser, Eliezer? Claro. Pode ser breve. Então, assim, óbvio, ser muito verdadeiro e franco com você, dizer que é uma alegria imensa estar com vocês dois aqui no debate mais objetivo e também estar sendo acompanhado por essa grande rede aí de educadores e educadoras que a gente sabe que, assim como nós, acredita muito na educação pública. Acreditam muito na educação pública. E mesmo nesses períodos mais duros, mais agressivos, de marcha do fascismo, de pandemia, de nós estar sem rumo quanto o governo federal, eu me apego nos exemplos positivos. Eu bebo da fonte do Galeano, que diz que a gente tem que deixar o pessimismo para os dias bons. Os dias ruins a gente tem que ser otimista. E hoje, em maio de 2020, há 4 anos atrás, 2016, eu estava lendo um material no final de semana sobre as ocupações de estudantes no Brasil inteiro, a partir de 2015 e 2016 em Porto Alegre.
estudantes secundaristas que tinham a pauta da defesa da escola pública, mas tinha alguns temperos interessantes ali. Um deles era que o governo José Ivo Sartori tinha encaminhado um PL que queria entregar o patrimônio da escola pública para a gestão de empresas privadas. E outro era um PL que bebia da fonte da escola sem partido. E essas ocupações, elas estremeceram o Rio Grande do Sul. Foram 180 escolas, algo inédito da rede pública estadual de ação desses estudantes. E elas venceram. O Sartori recuou com esse projeto. É muito parecido com outros que pipocam no Brasil e muito parecido com o Futurice, que o Bolsonaro quer encaminhar a nível federal. Ou seja, mesmo no período duro, 2016 era um período de um golpe em marcha, um período de ascensão das forças conservadoras, os estudantes venceram. Então esse é um dos exemplos que eu me apego, e no outro é do MST, que é um movimento social importante na história do século XX desse país e cresceu abaixo do laço nos anos 90, nos anos 80 e 90, os períodos mais duros e mais agressivos para os setores populares no período pós-ditadura. Enfim, mesmo nesses períodos de agrura, a gente vai ter que encontrar energia, exemplos e força para dar resposta. E acho que a defesa da escola pública, da educação pública, da saúde pública como um direito, são bandeiras que a gente tem que erguer com todas as forças para que consigamos construir uma unidade de enfrentamento à marcha fascista e de construção de novos caminhos para a nossa sociedade. Então, muito obrigado pela conversa, muito obrigado pela oportunidade, aprendi pra caramba e saio bastante feliz na noite de hoje. Eu que estou muito feliz, viu, Fábio, de poder estar te ouvindo, né? Aliás, deve ter caído a conexão, não sei se ele vai conseguir voltar, mas eu estou muito orgulhoso do teu trabalho no Instituto Federal, porque tu está fazendo exatamente aquilo que tu te comprometeu em fazer. Era fazer um Instituto Federal democrático, de inclusão, e que tu não ia parar, né, de lutar por coisas melhores, né? E eu sei que tu está buscando, cada dia que passa, apesar das dificuldades que nós encontramos no dia a dia aqui, né, no nosso espaço aqui local, né? Eu sei disso, né? Mas a gente precisa, né, de pessoas como tu à frente do Instituto Federal, né, de pessoas que continuam lutando. Nós que estamos perdendo muito aqui em Alvorada, né? Perdemos, primeiro, as eleições para diretores. Houve um ataque brutal agora aos professores com convocações dos professores municipais. Não estou falando nem a nível estadual, só no município. Então, não existe mais eleições para diretores aqui. Uma mudança nefasta no Conselho Municipal de Educação, onde exatamente. Hoje uma prioridade das instituições privadas. Eu acho que é o único lugar do mundo que tem essa lógica. Exatamente. Foi um golpe que foi dado, né? Mas esses espaços, Fábio, há muito tempo, na minha gestão, já havia movimentos nesse sentido que a gente segurava, porque, como a gente falou aqui, a questão de posicionamento político em relação às políticas públicas. A política pública deve servir para o nosso povo. Nós estamos aqui para servir a população, não os interesses privados. E essa é a diferença. Na minha gestão, tu sabe que eles aprovaram na Câmara de Vereadores um projeto de lei que acabava também, na prática, com as eleições para diretores. Era 4 anos com recondução continuada, as eleições de diretores. Acabava com todo o sistema que nós tínhamos promovido. E o próprio Plano Municipal de Educação havia um grande interesse em terceirização do recurso, né? Então, hoje, nós estamos vendo que eles avançam no sentido que nós podemos, daqui a pouco, vamos, né, politicamente, nós estamos fazendo esse enfrentamento, e a mudança política, se ela vier, e vai ter que vir, ela vai vir com esse retrospecto que nós fizemos, que eles estão querendo apagar. A escola ciclada, aqui em Alvorada também, que nas outras gestões do Brum, eles acabaram com 2 escolas, e agora essa administração também acabou com a escola ciclada. Então, todo o processo de inclusão, de investimento na comunidade, de investimento na educação, para quem mais precisa,
ele está sendo diluído numa plataforma onde entra alguns interesses, inclusive de uns privados, poucos, na verdade, privados. Está sendo direcionado para isso. O que a gente está vendo é que a gente tem que retomar, tem que voltar a conduzir a cidade de Alvorada para que essas políticas, que mesmo na diversidade, mesmo quando tu estava lá contra o Brum, tu estava lá brigando, a gente estava junto, né? E a gente não parou, e a gente continua na mesma luta, né? E vamos fazer isso. Então, quero te agradecer muito, Fábio, não sei se tu quer fazer mais algum agradecimento. Está fechado o teu microfone. Um beijão mesmo e sempre dá uma reenergizada, conversar sobre educação, conversar com você, Serginho, com o Eliezer e com o teu coletivo. Um abraço, então. Assim, eu agradecer ao pessoal que está por trás da gente, né? A minha filha, Camila Zoretti. Eu sei que a filha do Eliezer também estava ali ajudando ele, às vezes a Maria do Gonzaga. Eu não sei se tu te vira sozinho aí, Fábio. Não, eu tenho a Marisa aqui, que sabe tudo. Que ajuda bastante, né, gente, né? Só dizer uma coisa, teria a Estela junto, mas a Estela programou para amanhã uma conversa com a Eliezer, então nós antecipamos, abrimos espaço para ela, até tinha te convidado que era amanhã, né? Então, teria uma mulher aqui na bancada, não teve porque ela não pôde comparecer hoje, então não foi por falta de convite, tá? Então, deixar um abraço, muito obrigado pela tua participação, obrigado ao Eliezer, que já caiu a conexão, mas quero agradecer muito a participação de vocês, e a luta continua, e a luta é pela educação, né? É um trabalho árduo, sem armas, e é do convencimento, é no argumento que a gente vai fazer as mudanças que nós precisamos. Um abraço, obrigado, Fábio. Beijão, um abraço, galera. Sim. Tem que clicar aqui para falar. Ah, tá, só isso.